Não, a mágica com o Lucas, né? Bom dia, pessoal! Muito bom dia. Que desafio. Mas vamos lá, nós vamos meditar rapidamente sobre um legado para as novas gerações, transmitindo fé, esperança e propósito. Esse é o tema que eu quero compartilhar com vocês aqui rapidamente nessa manhã. Você já deve ter pensado, refletido sobre essa temática que norteia essa conferência tão importante, que é legado. E algumas definições com certeza foram apresentadas para você, e você deve ter refletido sobre elas, e eu quero apresentar mais uma, simples, talvez até simplória de certa forma, mas o simples e o óbvio sempre precisam ser ditos ou relembrados a nós também. Então, certo escritor disse que legado é o que fica. Simples assim. Você vai me ajudar, ó, você já gravou. Ó. Legado é o que? Deu. Só uns 10, né? Mas tudo bem. Vamos de novo. O legado é o que? Muito bem. A grande pergunta é o que fica. As novas gerações, e vou falar sobre as novas gerações de forma mais específica, mas vou envolver todos nós porque nós somos responsáveis por esse legado que nós queremos que as novas gerações compartilhem, levem adiante. As novas gerações, elas são marcadas pela transitoriedade. De um lado, por causa da sociedade na qual nós estamos imersos, e a nossa sociedade, ela descarta mesmo, a nossa sociedade, ela não reutiliza, né? Nós vivemos um momento da pós-modernidade líquida, onde tudo é passageiro, tudo é rápido, tudo é fluido, tudo passa, né? Num piscar de olhos. Então, as relações e a relação que nós temos com as coisas, geralmente são marcadas pelo passageiro e pelo temporário. Então faz parte, né, das nossas vivências e faz parte das vivências dessa geração atual. E nós, de alguma forma, também experimentamos isso, nós que talvez temos um pouquinho mais de idade ali. Mas não é só um movimento social, quando nós pensamos no passageiro, na transitoriedade. Tem também a ver com o próprio desenvolvimento das novas gerações, com o desenvolvimento humano. Tem coisas que eram muito importantes lá atrás e que hoje não são mais tão relevantes para você. Passou. Faz parte do crescer, faz parte do desenvolvimento abandonarmos coisas, deixarmos coisas para trás. Eu trouxe aqui, sou pastor de crianças, então a ilustração ela é importante para que você lembre daquilo que eu vou falar. Eu trouxe meu caminhãozinho, que você viu, né? Ele já se parte em 2 pedaços, né? Esse caminhãozinho aqui, assim, né? Não era assim, tá? Esse caminhãozinho aqui eu recebi quando eu tinha 1 ano de idade. Ele ainda existe, olha só, depois de algumas décadas, né? É tão triste ver ele quebrado. Isso é difícil. Mas depois meus sobrinhos brincaram, meu filho brincou e ele ficou assim, né? Desse jeito. Eu já não brinco mais com ele. Se você me visse brincando com esse caminhãozinho ali, né? No hall de entrada, você ou ia imaginar que estou brincando com meu filho ou que eu tivesse algum problema muito sério, né? Depois de tantos anos, né? Ficar brincando com um caminhãozinho ainda. Passou, ficou para trás. E eu espero que você que está aqui, você não trouxe teu ursinho de pelúcia para dormir, né? No hotel e tal, né? Ou na casa onde você está hospedado. Talvez em casa você até usa, mas você não trouxe para cá, né? Porque as coisas passam, nós crescemos e a transitoriedade, ela faz parte do desenvolvimento humano, faz parte de deixar para trás. E que bom que a gente deixa para trás, né? Que bom, a gente abandonou as fraldas, é ótimo, né? É tão mais confortável sem elas, né? Então faz parte das novas gerações ultrapassarem algumas coisas. Foi importantíssimo, foi significativo, mas com o tempo aquilo fica para trás. E aí a grande pergunta que precisa nos nortear mas e aí, com tanta transitoriedade, a sociedade é assim, a nossa sociedade fala que as coisas passam. Faz parte do nosso desenvolvimento abandonarmos coisas. O que é que fica? Você conseguiria responder o que é importante? Quais são as questões que de fato permanecem? Não importa o tempo, não importa a época, não importa a idade, aquilo fica, aquilo permanece. Poderíamos listar algumas coisas, vou falar de apenas uma. O que fica é a experiência pessoal com Deus. O que fica é a experiência pessoal com o Senhor Jesus. Eu sou pastor, sou professor de teologia, e eu tenho uma convicção profunda da minha necessidade de Deus. Eu tenho uma convicção profunda da minha necessidade do Senhor Jesus Cristo para a salvação, para a condução da minha vida. E essa convicção profunda, ela não vem porque eu estudei teologia, ela não vem porque eu sou professor de teologia, porque sou pastor, porque frequentei a igreja,
mas essa convicção profunda vem em primeiro lugar da minha experiência com o Senhor Jesus. Vem do dia em que eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus e onde o Senhor Jesus se tornou meu salvador pessoal, meu Senhor pessoal e meu amigo de caminhada, de jornada. E esse dia é indelével, esse dia eu não consigo deletar da minha memória porque é o dia transformador, é a minha experiência com o Senhor Jesus e isso faz toda a diferença. E essa experiência eu tive com o Senhor Jesus quando eu tinha 9 anos de idade. Eu era um junior e nessa fase da vida, né, nós estamos já abertos a uma experiência com o Senhor Jesus. Nessa fase da vida nós estamos em condições de tomar decisões importantes. E aí, na escola bíblica dominical, na minha igreja, a professora apresentou o Evangelho da Salvação e nesse dia eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus. E aquele foi um dos momentos marcantes na minha infância onde o Senhor Jesus falou comigo. O meu Senhor, Ele falou com a minha vida. Uma das experiências, foram várias experiências nessa fase da vida. E aqui eu quero fazer um parênteses grande, tá? E importante. Quando nós falamos de legado para as novas gerações, nós precisamos compreender isso. Essa fase, dos 4 aos 14 anos, tanto é que há estudos falando dessa janela 4-14, essa é uma fase na qual as crianças podem sim tomar uma decisão séria pelo Senhor Jesus. É um momento no qual eles já estão abertos para ouvir o Evangelho e terem as suas vidas impactadas pela mensagem da salvação. É um momento importante na sua jornada. E há estudos que falam o seguinte, que de 50% a 80% dos crentes batistas ou dos crentes a nível geral no Brasil tomaram a sua decisão pelo Senhor Jesus nessa fase da vida. Dos 4 aos 14 anos. Você tem noção do que é isso? Algumas pesquisas falam de 80% dos crentes que tomaram a decisão nesse período. Isso, no mínimo, deve acender em nós uma luzinha, né? Deve nos fazer refletir sobre a importância de comunicarmos o Evangelho para as novas gerações. Se o percentual vamos ficar só com 50%. Já é muito. Eles tomam a decisão nessa fase da vida. E aí? Quanto na sua igreja eles estão investindo nas novas gerações? E aí, quando a gente fala de investir, a gente precisa pensar um pouco na estrutura para a gente refletir e ter isso mais palpável, né? Lá na sua igreja, as melhores salas são, os melhores ambientes, os melhores equipamentos, eles são para o público adulto, para o público infantil. Lá na sua igreja, tem pastor de crianças ou tem pastor só para atender os adultos? Qual o trabalho, qual é a ênfase que a sua igreja dá às novas gerações? Porque a gente já poderia parar. Porque a gente tem uma estatística que comprova algo, nós jogamos um monte de resto para as crianças e ainda assim Deus faz uma obra extraordinária, surpreendente. E isso nos torna, no mínimo, incoerentes, para não dizer outras palavras mais duras, quando nós não investimos naqueles que estão propensos a ouvir a mensagem de salvação e terem suas vidas transformadas. E não estou dizendo para reduzir investimento nos adultos, não, eu sou adulto, eu gosto do conforto, eu gosto das coisas boas, mas a gente precisa investir da mesma forma nas novas gerações que estão chegando e que estão propensas a ouvir a palavra de Deus e precisam de uma experiência profunda com o Senhor Jesus que vai transformar as suas vidas. Então, se você não guardar nada, eu espero que você saia daqui dizendo assim, lá na minha igreja a gente precisa começar a investir nas novas gerações, porque ali o Evangelho chega também, ali as vidas são transformadas. Se nós queremos um legado, nós precisamos começar a investir neles desde pequenininhos, para que eles ouçam a palavra de salvação e tenham suas vidas transformadas. E aí, eu quero destacar um texto com vocês, e aí você pode abrir a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 3, só pela referência você já sabe sobre qual texto eu vou falar. 1 Samuel capítulo 3, vai falar da experiência pessoal de um jovenzinho que vai trazer algumas lições para a gente nessa manhã aqui, neste lugar, nesse tempo de bate-papo que nós vamos ter. Vou ler a nova tradução da linguagem de hoje. 1 Samuel capítulo 3, do verso 1 até o verso 9, a palavra de Deus nos diz assim: Samuel ainda era menino e ajudava Eli na adoração a Deus o Senhor. Naqueles dias poucas mensagens vinham do Senhor e as visões também eram muito raras. Certa noite Eli, quase cego, estava dormindo no seu quarto. Samuel dormia na tenda sagrada onde ficava a arca da aliança e a lâmpada de Deus ainda estava acesa. Então o Senhor Deus chamou: Samuel, Samuel. Estou aqui, respondeu ele. Então correu para onde Eli estava e disse: O Senhor me chamou? Estou aqui. Mas Eli respondeu: Eu não chamei você. Volte para a cama. E Samuel voltou.
Então o Senhor Deus tornou a chamar Samuel. O menino se levantou, foi aonde estava Eli e disse: o Senhor me chamou? Estou aqui. Mas Eli tornou a responder: eu não chamei você, filho, volte para a cama. Samuel não conhecia o Senhor, pois o Senhor ainda não havia falado com ele. Aí o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi onde Eli estava e disse: o Senhor me chamou, estou aqui. Então Eli compreendeu que era o Senhor quem estava chamando o menino e ordenou: volte para a cama. E se ele chamar você outra vez, diga: fala, ó Senhor, pois teu servo está escutando. Samuel voltou para a cama. Nesse texto, de um lado, nós vamos ter um ouvido treinado. Eli se tornou o tutor de Samuel, de certa forma Eli era a figura paterna de Samuel aqui, e Eli compreendeu muito bem quem era aquele que estava falando com Samuel naquele momento, quem era aquele que interagia com aquele menino. E isso não é surpreendente, Eli deveria reconhecer a voz de Deus. Agora, o que é surpreendente nesse texto é um menino, segundo alguns estudiosos, um menino de aproximadamente 12 anos, ouvir Deus falar com ele de forma tão clara e tão expressiva. E muitas vezes nós falamos tanto sobre essa experiência de Samuel ter ouvido a voz de Deus, que nós esquecemos de Eli nesse texto. Eli não ouviu a voz e ainda assim compreendeu que era Deus que estava falando com aquele menino. Tudo bem, ele demorou um pouquinho, mas cá entre nós, né? Eli já estava com certa idade, dormindo, altas horas da madrugada, o piá chega lá, acorda ele, né? Enquanto ele está dormindo, né? Ele diz: volta a dormir, né? Você ficou ali até altas horas no impacto, comeu muito e tal, né? Tá sonhando, vai dormir, né? Até que Eli, né, acorda e percebe o que está acontecendo, mas ele, sem ouvir, ele compreende que era Deus quem estava interagindo com Samuel naquele momento. Por quê? Porque Eli já havia passado dessa fase da experiência. Eli já havia tido a sua experiência com o Senhor Jesus. Eli sabia o que Deus poderia fazer e como Deus poderia se comunicar com aquele menino. Deus já não precisava mais provar nada para Eli, porque Eli já ouviu provavelmente essa voz, talvez de forma diferente, do seu jeito, mas Eli já compreendia como o Senhor falava. Eu acho interessante como Deus tem a sua forma de agir diferente com os novos convertidos e com aqueles que já têm uma jornada de fé mais longa. Os novos convertidos, eles estão na fase de comprovar que oração, que fé funciona. E aí, ele faz a oração do meio-dia, né, pedindo algo para Deus, ele chega no trabalho 1h30 dizendo assim: Deus é bom, Deus ouviu a minha oração. O novo convertido é assim. E você que tem uma caminhada mais longa, você já está, sei lá, 6 meses, 1 ano, 2 anos orando, e você continua comprovando que Deus é bom, porque Ele está trabalhando outras áreas da nossa vida. Você já passou dessa experiência, você já sabe que vale a pena, que funciona, a oração dá certo. Então, ok, agora Deus está aproveitando esse tempo para trabalhar talvez paciência, perseverança, testando. É importante para você? Se é importante, então quanto você vai orar por isso? Quanto tempo você vai dedicar a isso? E Deus vai trabalhando nas nossas vidas. Então Eli já tinha passado por esse momento, ele sabia mesmo sem ouvir que Deus estava falando com Samuel. Pastor Oswaldo Mancebo Reis, quem caminhou comigo na minha fase de seminarista, ou eu caminhei com ele na minha fase de seminarista, é a forma correta de dizer. Ele tinha uma frase que ele dizia bem assim, levantando a mão dele: experiência é caminho percorrido. Eli tinha percorrido já uma longa jornada e ele sabia como Deus falava. E você? Você consegue perceber Deus agindo, Deus falando, mesmo sem ouvir a sua voz? Você consegue perceber Deus no teu dia a dia, naquilo que você faz? Se nós não percebemos, não notamos e não entendemos que Deus está agindo, está ao nosso redor o tempo todo, talvez falte para você aquela primeira experiência. Falte aquele primeiro contato para você entender que Deus fala, Deus está presente, e para a partir disso, reconhecer Deus na tua rotina diária em tudo que você faz. E nós precisamos disso, nós precisamos cada vez mais para impactar e transformar essas novas gerações, nós precisamos de adultos que compreendam que Deus fala sempre. De adultos que entendem que Deus está presente em tudo que eles fazem. E nós precisamos, inclusive, de adultos jovens, né? Adultos, vovôs e vovós, que sejam incisivos, que sejam repetitivos, insistentes, exagerados na forma de falar de Deus. Isso aqui é Deus. Deus está aqui, Deus está presente, para que essa geração seja marcada pela presença de Deus nas nossas vidas. Você acha que falar de Deus só no domingo vai ser suficiente para a gente deixar um legado para essas gerações?
precisamos de hipérboles, de exageros nas nossas ações, nas nossas falas, para que eles compreendam que nós tivemos uma experiência com Deus e entendemos que Deus está na nossa rotina em todos os momentos e que Ele está ao nosso redor agindo e falando em todos os momentos, pois Deus fala sempre. E talvez para a nova geração até vai parecer mais claro do que para nós, mas nós é que vamos ter a certeza. Eles ouviram, mas nós, isso é de Deus. Novamente vou falar do pastor Oswaldo. Fui seminarista com ele, mais tarde ele foi para outra igreja e ele nos convidou em 2 momentos para trabalharmos com ele. Num desses momentos oramos, nós e ele entendemos que não era o momento de estarmos juntos. Num segundo momento oramos de novo, houve um segundo convite. E eu pedi a Deus, eu quero muito trabalhar com o pastor Oswaldo e tal, e Deus novamente disse não, de forma muito clara para mim. Mas eu fiquei com meu coração apertado. Como eu vou dar essa resposta para o pastor Oswaldo que eu amo tanto? Como é que eu vou dizer para ele que eu não vou estar com ele? Eu novo, início de jornada, ele com seus 90 anos, na época um pouquinho menos. Ele chega na minha sala, ele só olhou para mim e disse... Ainda não é o tempo, né, Josemar? Eu disse, como assim? Deus falou comigo, eu que tive as confirmações, eu que tive as experiências. Mas, de novo, por mais que eu tivesse vivenciado mais, toda a experiência dele, toda a caminhada dele dava a certeza de que Deus havia falado e de que aquilo, de fato, era o direcionamento de Deus naquele momento. Então, de um lado, estava um ouvido treinado. Agora, de outro lado, estava um ouvido sensível. Samuel logo percebeu que havia algo diferente naquela noite, que algo diferente estava acontecendo. E é natural aos jovens essa busca por novidade. Os jovens, os adolescentes, são a força revolucionária da igreja. São aqueles que querem vivenciar algo diferente na sua rotina e na sua vida. Talvez a demora de Eli em perceber o que Deus estava fazendo naquele momento é exatamente porque Eli havia se acostumado com um certo padrão de agir de Deus. Deus age assim, é desse jeito. E é fácil acontecer com a gente. Deus falou contigo e você coloca Deus na tua caixinha e é desse jeito que Deus fala. E que bom, e Deus fala com você repetidas vezes daquele jeito. O problema é que a gente começa a pegar a nossa experiência e dizer assim para os outros que deve ser assim também. Se eu provei isso, outro vai provar desse jeito, assim, quadradinho, dentro dessa caixinha, tá? E não é assim com Deus. Deus tem a sua forma de falar, né? Fora desses padrões que nós pré-estabelecemos muitas vezes. E aí, nós que temos mais idade, precisamos estar abertos a esse agir de Deus nos nossos dias, falando com as novas gerações. Vou tocar em alguns assuntos polêmicos. As igrejas da Pioneira, em sua maioria, são igrejas de origem étnica. Eu tenho certeza absoluta que na sua igreja o culto público não é mais na língua alemã, certo? Mas na sua igreja deve ter pessoas ainda que, se o culto fosse em alemão, Deus amado, a glória do Senhor iria resplandecer naquele culto de forma surpreendente. Por quê? Foi uma geração que falava essa língua e Deus falou com eles. A primeira experiência que eles tiveram com Deus foi na língua alemã. Agora, esses idosos estão no nosso culto, louvando a Deus, ouvindo a palavra de Deus em português, porque eles já tiveram a experiência deles com o Senhor Jesus e estão olhando para nós dizendo assim, agora é a vez deles terem a sua experiência com o Senhor Jesus, porque se falar em alemão eles não vão entender. Eles não vão ter experiência com o Senhor Jesus não, então é a vez deles terem a sua experiência, eles abrem mão para que a gente vivencie isso. Isso não foi tão polêmico, né? Vamos agora para o mais polêmico. Hinos. Esse é polêmico. A geração passada foi para o apelo na frente, ouvindo um hino, e Deus falou através do hino a sua vida, e a transformação que eles vivenciaram foi dessa forma, e maravilhoso isso, HCC número tal, alguns cantor cristão número tal, depende da idade, né? Foi uma experiência profunda e transformadora, e como é bom ver os idosos nos nossos cultos hoje, cantando os cânticos contemporâneos, abrindo mão, não é que eles gostam do hino, mas eles estão abrindo mão porque eles entenderam que a geração atual precisa ter a sua experiência com o Senhor Jesus. Deus precisa falar com eles e, se for preciso abrir mão, eu abro mão para que a nova geração tenha a sua experiência com o Senhor Jesus, pois o que importa não é a forma, importa o conteúdo e importa a experiência que eles vão ter com o Senhor Jesus através desse conteúdo que é compartilhado. Está entendendo? Então ali tinha um ouvido sensível a ouvir a voz de Deus. Samuel não tinha nenhum paradigma ainda orientando a sua vida nesse momento. E ele então
vivencia uma história surpreendente com Deus naquele dia. Meu pai, quando eu era junior, não sei se foi intencional, eu não sei se foi uma busca pessoal dele por Deus, mas foi uma fase da minha vida que ele me marcou profundamente em termos espirituais, em termos de busca com Deus. Poderia citar várias experiências ali dessa idade dos 9 até os 14 anos, que eu poderia citar para vocês assim com detalhes minuciosos, porque foi um dia onde Deus me encontrou e onde eu senti a presença de Deus de forma surpreendente. Uma dessas experiências, um tanto diferente, mas aí meu pai estava me levando a perceber que Deus fala em diferentes lugares. Meu pai foi orar comigo no bosque. Deus fala em todos os lugares, tá? Só para deixar claro, você não precisa ir no bosque, tá? Ele vai te encontrar aqui, te encontra em qualquer lugar, tá bom? Mas meu pai foi orar comigo no bosque. Eu, meu tio e meu primo. Meus irmãos, aquele foi um dia tão marcante na minha trajetória de vida, que eu poderia descrever para vocês os mínimos detalhes de como nós estávamos, onde nós estávamos. Eu poderia levar você de volta àquele lugar que eu não visito há 30 anos. Poderia levar você de volta àquele lugar, porque naquele lugar Deus falou comigo. Está entendendo? Meu pai estava investindo na minha vida para que eu tivesse experiências profundas com o Senhor Jesus. E ele estava entendendo que a forma talvez de Deus falar comigo seria diferente da forma como ele falava com ele. Então eu precisava ser exposto a diferentes lugares, diferentes formas, para que eu pudesse ouvir a voz de Deus e para que eu tivesse certeza que Deus estava naquele lugar. Você já imaginou o estrago na vida de Samuel se ele tivesse dito naquele dia: vai dormir, garoto? Não é assim que funciona. Deus não fala com um pirralho de 12 anos, tá? Vai dormir, domingo vai ter culto, ou ali, sábado vai ter um negócio num tabernáculo, sábado tu aparece lá, a gente vai pregar a palavra e Deus vai falar contigo, mas hoje não. A essas horas da noite Deus não fala com a gente. Já imaginou o estrago que teria causado na vida de Samuel se ele tivesse essa postura, ou se ele tivesse agido dessa forma? Somente quem ainda não ouviu a voz de Deus de forma pessoal é capaz de colocar Deus dentro de uma caixinha dizendo, é assim, ou não é assim que Deus fala, ou não é dessa forma que Deus se mostra às pessoas. Só quem não teve uma experiência profunda com o Senhor Jesus é que vai limitá-lo e vai limitar essa busca por Deus. Nós precisamos de pessoas experientes nas nossas igrejas. Se nós queremos deixar um legado para as novas gerações, pessoas experientes que tiveram a sua experiência com o Senhor Jesus, uma experiência transformadora, e que levem os outros a ter a sua experiência com o Senhor Jesus. E essa experiência ninguém tira de você, ela é única. E cada um vai contar a sua experiência de como aconteceu, do que sentiu, e isso é formidável. Para que você lembre do que eu falei, então eu trouxe o carrinho, e eu trouxe um outro negócio aqui, que quem me conhece sabe que eu tenho um pavor. Tem algumas coisas que eu não como, mas tem uma que, assim, misericórdia. Arroz doce. A Tiana, que está aqui, ela foi querida. Quem gosta de arroz doce diz que é o melhor arroz doce do mundo, tá? Então estou fazendo a propaganda, o merchan. Há muito tempo, ao longo da minha caminhada, eu falava de arroz doce e usava como ilustração dizendo o seguinte, a pior coisa do mundo, as pessoas perguntavam assim, tá, você já provou? Eu disse, não, coisa ruim você não precisa provar para saber que é ruim, é só olhar que tá bom. Mas aí a Tiana, foi a Tiana também na minha vida, né? A Tiana me trouxe o primeiro pote de arroz doce, enorme, meus irmãos, né? De quilo. E ela disse assim, ó, você precisa provar. Provei. O seguinte, eu não vou relatar todos os detalhes da experiência culinária, mas vou dizer assim, ó, é muito bom. Esse negócio branquinho, assim, ó, esse, né? Com uma canela. Só tem uma coisa que estraga o arroz doce. O arroz. Deus amado. Eu tenho até uma explicação teológica para isso. Deus fez o arroz e fez o leite. E aí veio o diabo e misturou os dois. Mas, eu nem vou me arriscar a encher a colher, tá? Ó. Terceira vez na minha vida, tá? Essa. Estou contando. O que eu quero que você entenda? Eu preciso provar, de fato, para conseguir dizer para você o que foi, o que é e como é. As novas gerações precisam disso. Talvez Deus, eles precisam provar. Talvez eles tenham um monte de preconceito, um monte de barreiras. O que você precisa dizer, meu filho, prova, tá?
Vamos para o impacto, vamos para outro lugar, vamos ouvir aqui, ouve essa música, vamos fazer tal coisa. Prova. E eles vão ter a sua experiência pessoal que é intransferível. E diferente da minha experiência com arroz doce, eles vão dizer que é muito bom, tá? Eles vão dizer que é fenomenal, que é fantástico, que é transformador. Para a gente finalizar essa fala da manhã, talvez a pergunta que fica assim, por que é tão importante essa experiência com o Senhor Jesus? Porque ela nos leva a um significado, né, a uma vivência muito mais profunda que nós chamamos de intimidade com Deus. Tanto Eli quanto Samuel, através dessa experiência que eles tiveram, eles vivenciam aquilo que a gente pode chamar de intimidade, ou seja, meu Deus falou comigo. Não é que ele falou com outro, falou comigo. Deus esteve aqui, Deus se manifestou a nós. Eu cresci numa igreja muito tradicional. E, em compensação, meu cabelo não era nada tradicional. Então, numa igreja tradicional, um cabelo nada tradicional, uma franja até aqui, que eu ajeitava para trás. E aí, meu amigo inseparável desse cabelo comprido era o boné. Pior ainda, numa igreja tradicional e boné, né, duas coisas que não caminham juntas. Então, nem sempre meu boné era bem-vindo, e quando meu boné não era bem-vindo, eu também me sentia um tanto excluído daqueles ambientes. E em muitos momentos eu questionava, por que a casa do Senhor e o meu boné não são compatíveis? Por que eles não podem estar juntos no mesmo ambiente? E eu vi até argumentos que me calaram naquele momento. Alguém me disse assim, olha, Josimar, o seguinte, se você fosse ver o presidente da República, você iria desse jeito, de bermuda, de boné, mulambento? Não, eu respondi. Então, quanto mais e visitar Deus na sua casa, o Criador do céu e da terra, você vai desse jeito. Tinha a sua lógica, até fazia algum sentido, mas não era a solução. E esse argumento ele é furado por dois motivos. Primeiro, ele pressupõe que nós vamos visitar Deus na sua casa. A gente veste uma roupinha bonitinha e tal, né? Faz cara de crente, e a gente vai visitar Deus. Saiu da igreja, você pode vestir o que você quer, pode fazer o que você quer, porque Deus não está contigo. Esse é um argumento completamente furado, tá? Porque Deus está em todos os lugares. Pasmem terra e céus, diria o pastor Oswaldo Mancebo Reis também. Provavelmente Eli e Samuel estavam de pijama quando Deus falou com eles. Viu? Que fantástico. Eles não estavam com roupas sacerdotais provavelmente nesse momento. Samuel com certeza não. Isso contraria a escritura. O Salmo de número 139, do verso 1 ao verso 10, diz literalmente assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Tu sabes quando trabalho e quando descanso, e todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra chegue à minha boca, tu a conheces inteiramente. Tu pões a tua mão sobre mim e tu me cercas por todos os lados. Tal conhecimento é grandioso demais, é tão elevado que eu não posso atingi-lo. Para onde eu poderei fugir do teu espírito? Pois se eu subir até os céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, lá estás também. Se eu voar com as asas da alvorada e for morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me susterá e me guiará. Deus está em todos os lugares, a gente não foge dele, a gente não vai visitar Deus na sua casa, porque Deus está contigo onde você está. Então é um argumento furado pensar dessa forma. Deus está conosco onde nós estamos. E dessa forma nós vivenciamos uma reverência de lugar e não de vida. Então você veste uma roupa bonita, faz a reverência no domingo e tal, mas você não vive de forma reverente na presença de Deus. E quantas vezes nós agimos dessa forma? Reverência de lugar, mas não reverência de vida. Quando temos uma experiência profunda com o Senhor Jesus, sabemos que Ele está conosco o tempo todo, e a nossa vida é uma vida reverente na sua presença. Mas o segundo furo desse argumento, e que eu acho que é o mais grave, é com relação ao respeito que nós devemos mostrar para com Deus. Pois em Cristo Jesus, nós não somos convidados para um relacionamento do tipo cidadão e presidente, mas nós somos chamados para um relacionamento de amigo. Em João 15:15, Jesus diz exatamente isso, que nós somos amigos dele. Esse tipo de relacionamento formal, do tipo das cerimônias de visita do presidente, ele é cheio de protocolo, cheio de regras, não tem intimidade. Na verdade, não pode ter intimidade, não é para ter intimidade. Agora, o texto que nós lemos em João 15:15, o texto que nós lemos de Samuel, 1 Samuel capítulo 3, é um texto que fala de intimidade, de proximidade, de ouvir Deus falar com a sua vida de forma intensa e verdadeira. Isso é fundamental. Talvez você que tem mais idade, você está dizendo assim, tá, mas então essa nova geração vai chegar e nós vamos deixar eles fazer o que quiserem aqui na nossa igreja? Não,
Não vamos deixar com que eles façam o que eles querem. Nem vai ser necessário, porque eles não vão fazer o que eles quiserem se eles se tornarem amigos de Deus. Se eles estiverem próximos do Senhor Jesus, eles não vão fazer o que eles bem entenderem ou o que der na telha. A chave para a reverência não está em conhecer as regras, mas está em conhecer o Senhor das regras. Também não está em conhecer apenas por ouvir falar, mas em ter uma experiência profunda com Deus. Muitas vezes nós queremos mudar o comportamento sem mudar a essência. Quando a essência é transformada, quando eles tiverem uma experiência profunda com o Senhor Jesus, o comportamento deles vai ser transformado. Meus queridos, o nosso grupo de crianças e adolescentes na igreja cresceu muito nos últimos anos. A igreja na qual estou, e não tem a ver comigo, tem a ver com esse mover de Deus e com as coisas que Deus faz. Nos últimos 6 anos ela praticamente dobrou de tamanho, tem a ver com as novas gerações que Deus está impactando e através delas trazendo pai, vô, tio, tia, avô e assim por diante, vó. Todo mundo está chegando através das novas gerações. Mas teve sexta-feira nos adolescentes que eu ia dizer assim, se eu não chegar até tal horário, chama a polícia. Porque, meu Deus, a baderna que era. Mas eles foram tendo suas experiências com o Senhor Jesus. Hoje você chega lá, o auditório está cheio. E assim, você diz assim, eles são crentes, né? Não dá para acreditar que adolescente se torna crente assim, sim. Porque eles foram tendo as suas experiências com Jesus no processo, isso foi mudando o exterior e o comportamento também. Agora, aos olhos humanos é sempre mais simples nós vermos essa reverência de lugar. Tiveste a roupa certa, vai visitar Deus no domingo, do tipo de cidadão e presidente, né? É uma cerimônia séria e rápida e depois a gente segue com a nossa vida, mas isso é religiosidade. Isso não deixa legado. A religiosidade, na verdade, mata o legado que a gente quer deixar. Porque eles veem que a gente está fazendo de forma forçosa, eles só veem de vez em quando, e eles veem só aquilo que para eles é chato, porque não tem vida naquilo que nós fazemos. Para terminar, sabe o que é fantástico em tudo isso? Experiente ou talvez acomodado, como estava Eli, sensível ou talvez com a mente aberta demais, como estava Samuel, tanto Eli quanto Samuel perceberam Deus naquele lugar. Pergunta que tenho para você e você, como é que você está? Você consegue perceber Deus? Deus já te alcançou nesse impacto? Você não veio para cá, se deslocou nessa chuva, para estar nesse lugar, só para receber um conteúdo. Mas deve ser um momento de uma experiência profunda com o Senhor Jesus, para você voltar e dizer assim, eu vi Deus, Deus falou com a minha vida, e você precisa ter essa experiência também. Precisamos cuidar para não sermos como os fariseus que foram criticados por Jesus em Mateus 23:13, onde ele diz assim, ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, pois vocês fecham a porta do céu para os outros, mas vocês mesmos não entram, nem deixam que entrem os que estão querendo entrar. Um legado para as novas gerações, transmitindo fé e levando eles a um propósito de vida, tendo esperança no Senhor Jesus, começa por pessoas experientes, ouvidos treinados, que já tiveram sua experiência com o Senhor Jesus. Mas tem a ver com levar os jovenzinhos abertos a essa experiência também, para que eles tenham intimidade com o Senhor Jesus. Quando eles tiverem isso, esse legado vai se perpetuar e nós vamos encontrar esses jovenzinhos daqui a 70, 80 anos, falando daquilo que o Senhor Jesus fez lá atrás e da experiência que eles tiveram com Deus e do quanto isso foi marcante na sua vida. Eu quero orar com você. Pai, nós somos gratos ao Senhor por esse tempo aqui, gratos por Tua palavra que nos desafia, gratos pelas novas gerações aqui representadas, mas também pela geração de adultos e até dos idosos que estão neste lugar. Que o Senhor nos use, nós queremos impactar essas novas gerações para que eles, de fato, carreguem esse legado tão importante que é a vida com o Senhor Jesus. Então nos ajude a levá-los a uma experiência profunda contigo, para que eles tenham as suas vidas transformadas, para que eles tenham uma história para contar daquilo que o Senhor fez nas suas vidas. Então primeiro mexe conosco, nós precisamos dessa experiência, nós precisamos desse legado em nós, vivo em nós, real em nós, para que a gente possa compartilhar com eles, para que eles tenham a sua experiência e levem adiante para que outras pessoas também sejam impactadas. Então nos use, abra os nossos olhos e a nossa visão, para que possamos olhar para as novas gerações das nossas igrejas e entender o que o Senhor está fazendo e como o Senhor está agindo no nosso meio. É no nome de Jesus que eu oro. Amém.